Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer deixar transparecer o meu dedo no seu sucesso, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o 35º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Veritaserum. Atenção, os nossos episódios sempre vão levar em conta todos os acontecimentos de todas as obras já publicadas sobre o mundo bruxo. Então, se você não sabe que a Rowling tem vários dead issues, vai lá ler e depois você volta aqui pra gente continuar conversando. Eu sou a Larissa Andreoli e eu tô aqui imunda, descabelada, espiando por entre as pernas do Snape. Que baixaria! Horrível, gente, eu tô chocada. E eu tô aqui com o Igor Moreto, que tá estuporado, controlado pela maldição Impérios e muito fraco. Amigo. Amigo? Você quer ajuda? Não, já tô ficando melhor. Já melhorou? Vou trazer uma poçãozinha pra você se recuperar. Obrigado. E tô aqui também com a Tamires Garcia, que acabou de buscar um cachorro preto lá na cabana do Hagrid. Suspeito, hein, Tamires? Não pode faltar o cachorro preto nas celebrações. É verdade. É minha função trazer esse cachorro preto para a vida. Vem, mozão. E hoje a gente vai conversar sobre planos que poderiam dar muito errado, daddy issues e o grande plot twist do livro, finalmente. Igor, se as pessoas quiserem conversar com a gente, mandar mensagem, entrar em contato, como é que elas podem fazer isso? Gente, tem várias formas de vocês fazerem isso. A gente está no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok como a Casa Elefante. A gente tem esse privilégio de ter o mesmo nome em todo lugar, graças a Deus. Porque não é um nome muito comum, né? Mas tudo bem. Aí vocês também podem encontrar a gente no e-mail, acasaelefante@animax.com.br, e nos nossos grupos, que no caso um é o servidor do Discord, onde a gente conversa com os ouvintes sobre várias coisas, inclusive aleatoriedades, a gente joga RPG e vários blá blá blá. E tem também o Telegram. E para acessar o servidor e o grupo no Telegram, vocês podem encontrar os links na descrição do episódio. Arrasou! Vamos então dar início ao nosso ritual, aos nossos rituais do episódio. A gente vai então para o nosso duelo de resumos, onde os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase, um trecho, um tema que eles escolherem. Eu quero protestar, porque é muito difícil de resumir esse capítulo, porque ele é muita coisa. Nossa, amiga, calma, espera você fazer antes de reclamar. Desculpa. Ganha aquela pessoa que conseguir fazer o resumo completo ou mais próximo disso em menos de 30 segundos. Não é menos de 30 segundos, vamos... 30 em segundos. Até 30 segundos. Eu tenho até 30 segundos. Ok, obrigada. A Tamires já tá desesperada. Sim. Meu Deus, menos de 30 segundos? Ela tá descontando no host. Exatamente. Eu já tô antecipando a minha derrota, que é pra poder pedir recontagem depois. Tá vendo? Falei. Voto impresso já. Duelo de resumos auditável. Tami, você que tá tão desesperada, você quer par ou ímpar? Pode ser par. Tá. E tirou o par? Ai, meu Deus. Olha. É isso aí, Tá. Então, como eu tirei par, eu vou deixar o Igor ir primeiro pra eu me preparar psicologicamente. Obrigada, Igor. Beijo. Beleza. Então, vamos lá. Então, Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Veritaserum em 3, 2, 1, vai. O Harry volta, fica lá parado no chão, agarrado no corpo do Cedrico. Todo mundo fica desesperado. O Moody leva ele no sigilo pro escritório dele e começa a revelar todas as coisas que ele fez durante o livro. De repente, chega todo mundo no escritório do Moody, o Platino Trio, caralho. E aí eles começam eles se estuporam, o Moody, e depois o Dumbledore dá um... Ih, acabou! Eu me atrapalhei todo. Você tá indo muito bem, amigo. Mas tudo bem. Muito bem. Arrasou. Vai, Tami, vai que é sua hoje. Hoje eu tô calma. Vai dar tudo certo. Isso aí, amiga. Então, Tamires Garcia, agora você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Veritaserum em 3, 2, 1, vai.
O Harry, ele cai chapado, e aí as pessoas pegam ele, não, o Dumbledore levanta ele, e ele fala, e aí? Aí ele fala, Voldemort's back! E aí o Moody aparece, e aí o Moody fala, não, menino, vamos dar um rolê. E eles vão pra sala do Moody, e aí lá na sala do Moody, o Moody fala assim, fui eu que fiz as coisas todas, e o Harry pensa, mas gente, Moody, como assim? Você não era o Auror? E aí, não era! E aí o Dumbledore chega, e eles estuparam ele, e aí quando ele chega, e tá o Moody dentro do balão, e aí ele conta várias fitas, e aí ele conta várias fitas. Ele conta várias fitas. Gente! Eu não consigo. O que eu faço agora? O desespero me pega. É mais forte. Porque vocês chegaram no mesmo lugar. Na verdade, a Tami chegou um pouquinho depois ainda. Porque ela ainda falou do malão. Mas nem deu tempo de entrar no monólogo, então. Porque era amiga, muito monólogo. Eu não tenho apego nenhum à vitória. Eu acho que a Tami merece de vez em quando ganhar. Senão ela vai perder a vontade de participar. Olha só, às vezes eu ganho porque as pessoas têm dó de mim, tá? Você não vem, não. Tá, eu vou dar essa vitória então pra Tami. Aê, sororidade, carinha. Porque eu achei que os dois resumos, o Igor tava indo muito bem, ele tinha tudo pra ganhar, mas ele se perdeu ali no meio do caminho. Foi um pouco assim. E a Tami, mesmo no desespero dela, conseguiu ainda alcançar e falar. Até mais o ponto. Eu fui um segundo à frente no capítulo. Isso. Então, Tami, a vitória é sua. Yay! Que alegria. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Harry volta a Hogwarts, trazendo o corpo do Cedrico e a notícia de que Voldemort está de volta. Na confusão que se forma à volta dele, o professor Moody o leva para dentro do castelo e começa a fazer várias perguntas sobre o que se passou no encontro entre Harry e Voldemort. Ele admite que foi quem colocou Harry no torneio e o ajudou a passar por cada uma das provas, mas Harry não acredita que o professor e ex-Auror possa ter feito isso. Dumbledore chega na sala e avisa a Harry que aquele não é o verdadeiro Moody, e eles aguardam até que o efeito da poção polissuco passe. Bartol Crouch Jr. aparece diante deles, e usando Veritaserum, Dumbledore consegue extrair dele a história de como escapou da cadeia, foi encontrado por Voldemort e passou o ano todo executando o plano para entregar Harry a ele. Chegou o momento, né, gente? Finalmente a gente vai descobrir essas merdas. As respostas. O elefante na casa é aqui mesmo. Exatamente. Tami, por onde você gostaria de iniciar essa discussão? Uma coisa que eu acho interessante de falar nesse capítulo é sobre a Bertha Jorkins, né? A gente tem a revelação de que ela, então, sabia que o Bartolzinho existia. O Crouch colocou um feitiço de memória nela, e aí, então, por isso que a memória dela ficou afetada para todo sempre. E, sob tortura, o feitiço foi quebrado. Isso me abriu muitas questões de como eu não entendo como funciona a legilimência e como funcionam feitiços de memória e extrair informação. Então, como que você quebra um feitiço por tortura, sabe? Eu não sei. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que esse é um tema muito complexo mesmo, assim, que a gente tem muito pouca informação sobre, né? A única coisa que eu tenho absoluta certeza sobre os feitiços de memória, depois de ler esses livros 1000 vezes, é que eles deveriam ser muito mais controlados do que eles são, né? Eles são perigosos pra cacete. Uhum. Mas, aparentemente, as pessoas, não, eu vou controlar aqui outras coisas, isso aí vocês podem fazer o quanto quiser. É que eles exigem muita habilidade também, né? Exige você conseguir muito bem operar a mente de uma outra pessoa. E aí eu acho que assim, como a gente não entende muito bem o funcionamento deles, a gente não consegue fechar em um funcionamento específico, assim. Então eu acho que eles têm muitas formas de agir, né? Existem feitiços que vão apagar a memória, existem feitiços que vão alterar a memória, mas é isso, assim, são feitiços que exigem muita habilidade, mas eu acredito que, de modo geral, seja impossível, assim, pensando na coisa da penseira, né, que a gente já discutiu um pouco, sobre como que funciona você tirar a memória e colocar na penseira e tal. Eu acredito que seja impossível você apagar a memória de alguém. Eu acho que não tem como você retirar permanentemente aquilo. O que você faz é talvez tirar
a parte mais superficial, apagar aquela parte mais superficial. Ou tirar o acesso que a pessoa tem a ela, por exemplo. Isso, e meio que bloquear. Você bloqueia aquilo ali. E aí, por isso que eu acho que o que rola aqui, no que o Bartosinho fala, né, é que ele fala que o Voldemort torturou ela a ponto dela falar o que ela sabia, né? Porque ele meio que quebra esse bloqueio, assim. E aí eu acho que quando a gente tá falando desse assunto, como a gente não tem muita informação, a gente acaba andando bastante em território de headcanon, assim. E eu li uma fanfic um dia, que é muito interessante, e ela focava nos pais do Neville, e como que era a coisa lá da cabeça deles e tal. E era como se eles criassem, tipo, um universo dentro da própria cabeça, assim, que foi como um refúgio diante da dor. É como se a consciência deles se escondesse em um outro espaço do cérebro, assim, por causa da dor, para fugir da dor. Então, eu sempre vejo muitas representações em fanfic desse tipo de coisa, assim, tipo, da memória, da consciência da pessoa como um espaço físico, assim, como uma casa, e você tem quartos diferentes, e aí às vezes tem um quarto trancado que você não consegue ter acesso. E eu acho que isso meio que ajuda a gente a pensar como que isso se daria, né? Então, o que o Voldemort faria, no caso aqui, seria, tipo, arrombar essa porta com a tortura, né? Faz sentido. Não, porque justamente o que me trouxe pra me questionar isso foi quando a gente é apresentado a ideia de fiel, né? De ser o fiel do segredo. Então, é um tipo de feitiço que você faz, que você guarda o segredo na pessoa. Nenhum outro feitiço consegue quebrar. Mas, por exemplo, sob tortura, a tortura existe justamente para que você ceda, né? Então, sob tortura, às vezes tem a mesma eficácia que um feitiço de memória, o feitiço de fidelidade, entende? Eu acho que ele é mais forte. Mas será? Sob tortura, as pessoas não falam as coisas... Assim, se a pessoa nem lembra o que aconteceu, a chance de ela falar é menor do que quando ela sabe. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a forma como o feitiço Fidelius tranca a informação dentro da pessoa é algo que não pode ser destravado por outros feitiços, por interferência externa. Ela tem que ser sempre por um movimento da própria pessoa. E eu acho que não existe feitiço que consiga fazer isso, porque senão era muito fácil. Era só o Voldemort não precisava de espião nenhum. Ele pegava todos os amigos dos Potter, colocava lá uma galera torturando eles e eventualmente alguém ia... Não, mas a questão é que se você pegar qualquer amigo dos Potter, não funciona. Precisa ser o fiel do segredo. Não, mas ele pegava todos, era só pra sequestrar todo mundo. Mas o fiel do segredo, ele não esquece o segredo. Ele não esquece, esse é o meu ponto. Então, assim, sob tortura, você tem a opção de não falar, mas, assim, é só você que pode revelar aquele segredo. E se você está sendo torturado, pra você parar de ser torturado, você acaba revelando. Assim, enfim, pode revelar ou não, aí depende da pessoa, Eu acho que mas... não. O ponto é esse, eu acho que você não tem a opção de revelar, isso que a magia faz. Você só consegue revelar, tipo, de livre e espontânea vontade. Mas se você tá sendo torturado, você tá com bastante vontade de contar. Não, você tá sendo coagido. eu acho que não pode ser sob tortura e tem que ser sob livre e espontânea vontade, sem a coação da tortura mesmo. Mas assim, eu acho que essa questão da memória renascer, né, reavivar quando a pessoa tá sendo torturada, eu tenho uma visão meio cientificista, assim, né, porque eu acho que eu tava pensando nisso, né, depois de ler o capítulo, e eu pensei que talvez as memórias, nesse caso, são equivalentes às nossas, né, e aí quando a gente, por exemplo, perde uma conexão de neurônios, a gente se esquece, né, daquela memória. Então eu acho que basicamente o feitiço faz isso, sabe, cancela a ligação dos neurônios que faz você lembrar dessa memória. Mas que com a tortura, talvez você se esforce de tal forma que você consegue religar essa memória na sua mente. E aí também é interessante de pensar no Lockhart, né? Porque ele ficou completamente desmemoriado depois, enlouqueceu, né? Por causa de um feitiço de Obliviate que voltou pra ele, por causa da varinha do Rony. E aí no quinto livro, se eu não me engano, alguém fala que ele tá voltando ao normal, tipo, aos poucos. Então eu acho que mesmo naquele caso que foi um acidente gravíssimo, né, dele ter perdido toda a memória da vida dele, ele ainda assim tá conseguindo fazer essas reconexões. Talvez tenha uma forma medicinal também de fazer isso. Eu acho que pode funcionar um pouco também como o trauma funciona, né? Que a gente bloqueia coisas
por um trauma. E aí você esconde aquelas memórias, assim, e às vezes essas memórias vão voltar por você viver um outro trauma que, tipo, faça aquilo via superfície, ou por você começar a, tipo, se tratar. E aí, quando você está se tratando, você vai lentamente, de forma saudável e cuidadosa, meio que desbloqueando o caminho até essa memória que você bloqueou por causa de algum trauma, assim. Faz sentido. Faz sentido pensar nas conexões como ser o lugar em que a magia age, né? Assim, ali, então ela tira aquela conexão, tira o seu acesso àquela memória, e sob tortura, justamente você cria outras conexões que às vezes te trazem aquela memória de volta. Você quebra o feitiço de alguma forma. Você não tira a memória da pessoa, você só bloqueia o acesso dela a ela. Eu acho que da mesma forma como você consegue tirar a memória da Berta, que tava sem essa memória, através da tortura, você também pode danificar o cérebro da pessoa através da tortura, que é o que acontece com os pais do Neville. Sim. Então, essa magia, a tortura, ela mexe muito com o cérebro da pessoa, né? A gente pode chegar a essa conclusão. Sim, e aí a gente pode até falar disso da maldição Cruciatus especificamente, né? Ela deve ser um tipo de tortura psicológica. Assim, além da dor física que causa, deve ser uma coisa, sei lá, vamos ser cientificistas. É uma coisa que, assim, deve atingir exatamente certos nervos e certas partes do cérebro que causam dores específicas pra pessoa, alguma coisa assim. Talvez por isso ser uma maldição tão cruel, sabe? No governo Bolsonaro a gente perdeu esse valor, né? Mas antes dele, a tortura não era uma coisa bem vista, né? Não é mesmo? Eu acho que no caso de pessoas que são expostas a situações extremas de tortura, né, como o caso dos Longbottom, pode ser que o dano não seja nem só psicológico, né? Pode ser que eles tenham, tipo, danos de nervos mesmo, né? Então, mas de aí reflexo. Pensando nisso, o que eu quis dizer, não era nem psicológica a palavra, eu acho que era, vamos pensar na diferença meio psiquiátrica, sabe? Agir exatamente na parte neurológica da pessoa, o feitiço. Isso. Mas sim, faz sentido. E aí, justamente, se você mexe na parte neurológica, você consegue acessar muitas coisas e destravar muitas coisas, enfim. Sim. Às vezes tem mais a ver com a maldição Cruciatus do que, de fato, com o feitiço de memória, né? Eu acho que, de novo, é a Rowling falando aí dos relatos que ela leu durante a época que ela trabalhou na Anistia. Porque tortura é um assunto que sempre volta, né? Em momentos de totalitarismo, de ditadura, de guerra. Sim. Impossível, né, não falar sobre, tipo, tanto regimes autoritários na vida real, né, quanto regimes autoritários dentro do universo de Harry Potter, sem pensar nesse tipo de prática, né? É muito ligado ao fascismo, né, a tortura. Autoritarismo, né? A tortura existia como ferramenta antes de existir o fascismo. O fascismo usou dela, né? Sim, mas eu acho que ela tá usando isso aí pra conseguir ilustrar um governo fascista em ascensão, sabe? E as armas que as pessoas que são aliadas ao Voldemort têm familiaridade. Então, aí a gente começou a falar disso. Isso acontece lá depois que a gente já tá no momento de historinha, né? Que a gente tá entendendo o que aconteceu. Mas antes disso, o capítulo começa com o Harry voltando pra Hogwarts, né? Nossa, e a cena dele chegando e dele ficando agarrado com o corpo do Cedrico e não querendo abrir os olhos e sentindo o cheiro da grama, assim, todos os sentidos dele aguçadíssimos, né? E ao mesmo tempo, ele não querendo que continuasse. É como se ele quisesse pausar a história, né? Aí. Sim. E aí ele é obrigado, né, a ser acordado pelo Dumbledore, que até fala pra ele: Harry, pode soltar o Cedrico, não tem mais o que fazer. E é muito seguindo, né, o clima do capítulo anterior, do Harry heróizinho que ganhou todos os patronos. O Harry continua aqui, né, lidando com esse fato dele ter tanta responsabilidade nas costas dele, né, agora. Sim. Até a cena, né, tipo, que alguém tenta tirar e ele puxa o corpo do Cedrico mais pra perto, assim, tipo... Não, e ele fala, né, ele me pediu pra trazer o corpo dele, ele me pediu pra trazer o corpo dele pros pais e tal. Ele fala que sentia que era importante explicar, né? Sim. E a cena toda é muito forte, assim, eu acho, né? É uma cena que ela é muito confusa, porque o Harry ele ainda tá muito atordoado. Inclusive, acho que ele se agarra no corpo do Cedrico justamente por ser uma coisa meio que material, assim, tipo, que ele... Ele fala também que ele se agarra às coisas que estavam na mão dele, que é a taça e o corpo, né? E acho que isso é meio que uma tentativa dele de firmar onde ele tá, assim, né? Mas é uma cena muito confusa, porque ele tá completamente fora de si ainda, né? Coitado. E eu acho muito
muito interessante a forma como a Rowling escreve. Essa parte dele com o corpo do Cedric é muito bonita e tal. E como que as coisas vão, como que a notícia vai passando pra trás, né? Porque aí as pessoas chegam, o Fudge chega e fala assim, meu Deus, o Diggory tá morto. E aí as pessoas vão, meio que a notícia vai correndo, assim, né? E quase que dá pra ouvir, tipo, aquela onda de comentários, assim, sabe? Tipo, indo pra trás. Ver o comentário se espalhando, né? Sim. E é interessante nesse pedaço também que ela cita uma parte em que o Harry tá meio que ignorando uma dor latejante na cicatriz, que eu acho legal de pensar, assim. Depois a gente vai entender melhor o Harry tentando lidar com o Voldemort na cabeça dele no próximo livro, mas que, assim, ele consegue ser legilimente, né? Ele consegue tirar o Voldemort da mente dele em momentos em que ele tá muito focado no que tá acontecendo no presente, né? Oclumente, se quiser dizer, né? Então, ele consegue fazer oclumência, mas a questão é que ele nunca entendeu direito o que era isso. Por isso que eu nem tô usando a palavra, sabe? Mas justamente quando ele tá em momentos assim, agora eu tô aqui com o corpo do Cedric, aconteceu um monte de coisa, ele nem dá espaço pra entrar o que provavelmente era uma reação de ódio que o Voldemort tava tendo muito forte. E aí ele ia sentir, ele ia perceber, ele provavelmente veria se ele tivesse concentrado, ou se ele tivesse distraído, enfim, e quisesse acessar, né? Eu acho interessante te lembrar disso também aqui. E eu fico pensando, porque, enfim, né, as pessoas, inclusive eu, né, aquele meia-culpa básico, mas a gente adora falar, tipo assim, nossa, como que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo? Se tem, tipo, todo ano tem uma coisa diferente, tem um corredor que as pessoas não podem entrar porque tem um cachorro de 3 cabeças, esse tipo de coisa, mas teoricamente, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo porque protege as crianças, os adolescentes, etc., de bruxos das trevas, né? Tipo, é esse que é o argumento pra falar que Hogwarts é seguro. É um argumento falho, considerando os anos do Harry? É, mas, assim, tipo, a Floresta Proibida não é uma falha nesse argumento, porque a Floresta Proibida tá dentro do que se espera do mundo da magia. O que os terrenos de Hogwarts protegem as pessoas é dessa interferência externa, dessas pessoas que estão vindo para matar ou coisa do tipo. Então eu fico imaginando o terror das pessoas, sabe? De, tipo, você tá lá vendo um negócio, velho, é uma gincana, e aí, de repente, o menino tá morto, sabe? Tipo, aparece uma pessoa morta na sua frente, assim. Vou ter que discordar desse argumento, porque justamente a maior das lendas era que o torneio Tribruxo foi cancelado, ou parado, justamente porque ele era muito violento e a taxa de mortalidade, não lembro disso. Mas enfim, que tinha pessoas que morriam e que era perigoso e que era por isso que eles mudaram as regras e tal. Não, então, beleza, ok, que mas, é tipo chocante assim, as pessoas morrerem dentro de uma escola, mas não que seja a primeira vez que isso aconteceu, sabe? Não, claro, mas assim, historicamente falando, mas assim, eu digo pra aquela geração de alunos que tá ali, sabe? Tipo, pra quem está vivendo aquilo. Deve ser uma coisa muito apavorante, assim, tipo, de você, de repente, tem um aluno, e teoricamente eles mudaram todas as regras pra proteger os alunos que agora vão participar e tal. E aí você pensa, no máximo vai ter uma queimadura de dragão, né? E aí, de repente, tem um aluno morto. E não é um aluno morto de qualquer jeito, né? É um aluno morto com avada, que é uma coisa muito mais séria. É muito mais sério do que um aluno morrer no meio de uma competição, né? Porque, enfim, que um dragão comeu, que morreu afogado, uma coisa do tipo. Isso é muito mais sério. Acho que seria sério. Eu acho que eles classificam de formas diferentes, assim. Eu acho. Tipo, bom, ele não foi assassinado, né? Entendi sua lógica. Tipo, não é. Ele não foi um acidente. É, porque os bruxos considerariam que um dragão comendo ele seria um acidente. Por mais que a gente não considere. A gente acontece, ué. O dragão tá ali. Mas eu acho que agora é o meu momento de enaltecer os filmes, é um momento raro. Mas eu acho essa cena muito bem adaptada. Sim. Porque tem toda essa sensação que a Lari descreveu do entendimento demorando pra chegar pra alguns, né? Então a banda começa a tocar, eles pensam que o Harry venceu. Isso eu acho bem legal mesmo. E aí a banda vai percebendo e cada instrumento vai parando. E aí todo mundo, o silêncio toma conta de todos e até o momento que todo mundo percebe e começa a gritaria. Sim. Sim, mas a questão é que eu, de novo, agora já que já enalteceu os filmes, posso falar mal, né? De novo, as interpretações desses filmes perdem totalmente a sutileza, porque falam muito da cena do Dumbledore destruindo o Harry, né? Você pode acender minha cara de fogo! Mas essa foi do mesmo jeito, o Harry sussurrou, Voldemort voltou. E aí, no filme, o Radcliffe, he's back! Voldemort's back!
Meu amigo, tenha paciência, se recomponha. Acho que perdeu a sutileza aí também. Sim. Mas enfim, essa parte do som, eu acho muito legal dessa cena. Eu acho muito bem feita. Sim. E dá o efeito exatamente de pessoas entendendo o que tá acontecendo e o som morrendo, assim. E o grito da Fleur dá muito tom de terror, né, também. Sim. Porque é um grito de uma pessoa que tava ali na mesma condição que o Cedrico, né? Que podia ser ela, né? E, na verdade, ela meio que não entende muito bem o que tá acontecendo. Ela não sabe o que aconteceu ainda, né? E ela foi atacada pelo Krum. Então, é muito possível que ela... Ela foi atacada pelo Moody. Ele estupora ela, né? Ele estupora ela. O Cedrico é atacado pelo Krum. É verdade. Mas é muito possível que ela ache que ele morreu daquele jeito, tipo, por alguma coisa do torneio, né? Até ali ela não sabe de nada do que aconteceu, né? Ninguém sabe de nada. Apareceu o Harry com o corpo do Cedrico e as pessoas falaram, oi? Agora, quando o Harry tá ali, né, que ele chegou e tal, e de repente o Dumbledore, a gente não sabia, mas na verdade ele toma whey, né? E tipo, de repente... Dumbledore CrossFit. Ele solta a mão do Harry, do Cedric, e levanta o Harry, cara. Eu acho muito engraçado imaginar o Dumbledore levantando o Harry igual um bonequinho, assim. E ele leva o corpo do Cedrico, assim, como se fosse leve, Dumbledore. E eu acho muito interessante porque nesse livro, no capítulo 30, né, o capítulo da penseira, tem um momento em que o Harry fala sobre a passagem do tempo, né? Ele fala sobre como que o Dumbledore envelheceu em relação às memórias, assim. E eu sempre acho muito... Eu lembro que nesse capítulo quem ressaltou isso, inclusive, foi o Danilo. Mas eu sempre acho muito bonito esses momentos em que o Harry enxerga, tipo, a humanidade de uma pessoa que ele enaltece tanto, que é o Dumbledore, né? Que pra ele é uma figura num pedestal, assim. E ele vai lentamente entendendo que o Dumbledore tem falhas e principalmente que ele é humano, né? Que ele envelhece. E a gente vai entendendo isso junto com ele, né? A gente vai percebendo isso junto com ele. E nesse momento, é como se aquele Dumbledore envelhecido e desgastado pela guerra e tal, ficasse de lado, assim, porque de repente o Dumbledore ganha um vigor, assim, né? E, tipo, ele é tomado por uma energia que tem a ver com ele, tipo... A gente tá vendo o Dumbledore em ação, né? Tipo, agora e mais ele pra frente, quando ele realmente aparece, que o Harry fala, a primeira vez que ele viu o Dumbledore como um bruxo que realmente muitos temem, porque justamente o professor que trata eles bem e que é um docinho, não é o bruxo mais temido do mundo, né? Ele tem muitas facetas, tem muitos lados. E mesmo o Dumbledore, quando ele tá sendo um diretor mais duro, né, falando de forma mais dura, né, que ele não tá sendo super gentil e tal, ele ainda tá sendo só, tipo, um diretor, né? Ele não é nada de fato ameaçador, assim. Então acho que o Harry ainda não tinha dimensão, né, do que é o Dumbledore. Eu acho que esse tipo de nuance dá pra perceber pela postura intimidatória que ele tem, né? Todo mundo tem um tipo de intimidação com ele tem uma autoridade muito forte. Mas acho que aqui é onde fica claro o porquê, que é a parte legal, né? Sim, inclusive tem momentos muito incríveis nesse capítulo, né? Nesse capítulo a gente tem uma aparição bombástica da equipe Rocket de Hogwarts, né? Que chega lá, o Platinum Trio maravilhoso. E eu amo essa cena, que eles vão aparecendo no espelho de inimigos, né? Aos poucos. A silhueta deles vai se tornando mais nítida. E o Harry tá observando aquelas silhuetas e de repente tem um clarão e quando ele olha tá os três parados na porta. Sim, gente, só faltou a Rowling dizer. E um zoom na porta mostrou o Platinum Trio, cara. Sim, e aí toca uma guitarrona atrás, assim. Né? Uma explosão, né, no fundo. Maravilhoso. Agora efeitos fica a pergunta, ótimos. Né? O Dumbledore é quem na equipe Rocket? Ele é o Meow? Não, o Meow é Snape, amiga. Não, o Snape é o James. Com cabelinho. Ai, que irônico. Tá, mas Meu o Deus, Dumbledore é aquela moça lá, então. Vocês estão pegando essa ironia? Eu não sei o nome dos personagens, mas é a moça, o Dumbledore. James. Então a McGonagall tem que ser o Meow. Mas faz todo sentido, caralho. Porque o Meow é o real líder, né, da equipe Rocket. Essa é a verdade. É verdade. Enfim. E aí tem esse momento reflexões maravilhoso muito que eu úteis, acho...
para a nossa Sim. vida. Eu acho incrível. Eu acho que é o primeiro momento em que a gente vê os três de fato agindo juntos, né? Tipo, assim como a situação vai se tornando mais séria e a gente vê esse outro lado do Dumbledore, é aqui que a gente vê também a McGonagall e o Snape se colocando de fato como, tipo, aliados na guerra do Dumbledore, né? Braço direito e braço esquerdo. Exatamente. E aí, isso que a Tami falou, né, de tipo, agora a gente vê por que eles respeitam, né, a gente só sabia que eles respeitavam e tal. Tem essa cena do Dumbledore e tem uma cena maravilhosa, que é, tipo, o Dumbledore vira e fala assim, Minerva, vai até não sei onde, ele manda ela buscar os Sirius, né, tipo, vai buscar um cachorro preto na... Não, a questão é que ele dá instruções maravilhosas. Ele fala, tipo, Minerva, vai na cozinha, pega uma elfo doméstico que está em prantos e depois vai pegar um cachorro preto. E aí eles vão, ninguém questiona. E você que tá lendo, principalmente relendo, você não percebe como essas informações são estranhas, porque a gente sabe do que o Dumbledore tá falando. Mas deve ser bizarro, assim, a pessoa nem pestanejar pra uma instrução dessa. Confia mesmo no Dumbledore, né? Isso ajuda a evocar essa imagem do líder de guerra da oposição, né? Do que o Dumbledore tem. Que inclusive vai ser muito importante pro entendimento do que foi a Ordem da Fênix na Primeira Guerra, que o Harry vai saber no próximo livro. E é exatamente essa postura que o Snape e a McGonagall têm, né? Tipo, eles não obedecem e tipo, dão um olhar estranho. Eles nem pensam, eles não hesitam. É tipo, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles simplesmente viram e vão embora e vão fazer o que tem que fazer. Sim. E mostra não só que eles confiam no Dumbledore, mas eu gosto muito desse aspecto da escrita dela, de quando ela escreve assim. Mesmo se eles acharam essas instruções estranhas, eles fizeram. Porque ela chama atenção pra gente do estranhamento. A gente entende, né, qual é a instrução. Mas olha só, leitor, é meio doido isso daqui, viu? Acho muito... Ela escreve bem, né, gente? Sim. Oxe. Não dá pra... Pode falar várias coisas, Pode falar o que quiser dela, mas ela escreve bem. Mas diga aí, eu acho muito interessante avaliar como que o Dumbledore em Harry Potter, né, agora, principalmente que o pontapé da guerra foi dado, não oficialmente, né, porque o Ministério vai passar um ano negando, mas que o Voldemort, ele é o primeiro a dar o passo pra frente e se colocar, né, como oposição ao Voldemort. E de uma forma bem ativa, né, tanto que a gente tá falando que ele tá fortão usando Whey, né, do nada. Mas no Crimes de Grindelwald já é uma coisa, no Animais Fantásticos, né, já é uma coisa bem diferente, né, ele tá querendo ficar muito escondido, né? E lá é por causa dessa relação próxima e íntima e pessoal que ele tinha com o Grindelwald. Sim, mas de toda forma, né, ele como um bom articulador, vamos chamar dessa forma, ele demonstra desde lá que ele quer ter uma participação nesse combate, né? Mas ali ele se sente pessoalmente envolvido. Então eu acho realmente mais complicado de você se envolver numa oposição quando você tá apaixonado pela pessoa, não é mesmo? Mas eu acho que na época do Animais Fantásticos ele tava mais moralmente cinza do que agora, por exemplo. Eu acho que agora ele não pestaneja de forma alguma, sabe? Ele já vai na hora. Mas é complicado quando você tem sentimentos envolvidos numa situação, você ser oposição política, né? Por mais que política seja, obviamente, paixão e sentimento, é um outro tipo de sentimento. Ai. Eu tô lembrando das fanfics do Moro com Lula, gente, desculpa. Pra quem critica o título de Crimes de Grindelwald, seu crime foi me amar, meu bem. O crime foi amar demais. Esse é o segredo do Dumbledore. E isso é muito legal, porque é isso que você falou, né, Igor? Que ele é mais moralmente cinza naquela época. E ele ainda é jovem, né? Ele tem quantos anos naquela época? Uns 40 e poucos? Jovem não é muito, mas... em relação ao que ele vive, né? Em relação aos bruxos, ele é jovem, assim. E você vai vendo como que ele vai amadurecendo, né? Então, tipo assim, o fato dele passar, ainda apesar de tudo isso, passar por um embate com Grindelwald e depois, anos depois, passar por uma primeira guerra com o Voldemort, chega a um ponto em que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e ele sabe que ele não tem espaço para hesitação. Ele sabe ele chegou no momento em que ele sabe o que
Ele Então, sabe mas o eu papel acho que é dele. daí que a frieza dele pra lidar com isso gera crítica muito nas pessoas, né? Porque justamente ele tem uma visão de como as coisas precisam ser feitas. Ele é um líder, como a gente vê, muito pouca gente questiona, porque muita gente entende que ele sabe o que tem que fazer, mas aí ele toma decisões que às vezes são questionáveis. E aí, Sim, ele é muito prático. aí vem as críticas a ele, que eu acho Faz válidas. melhor. Então, esse é o ponto. Não é que ele não saiba A o que questão é fazer. exatamente Eu essa. entendo criticar, eu só acho, enfim, que a galera dá uma exagerada. São críticas que, assim, eu acho que você criticar as coisas que precisam ser feitas em uma guerra é justo, é muito justo. Você pensar o quão bizarro é você ser jogado em situações como essas, assim, de você ter que pegar, de você ter que sacrificar pessoas, por exemplo, né? Pra que as coisas andem e pra que as coisas sejam resolvidas, assim. Mas você pessoalizar essa crítica e dizer que por causa disso ele é uma pessoa ruim, não sei o quê, é diferente, assim, né? Porque na verdade o que tá rolando é que ele entende como funciona uma guerra. Ele já passou por várias. E ele assume esse papel. Ele entende, inclusive, a conversa dele com o Harry lá no capítulo de King's Cross é tão bonita porque ele tá pedindo perdão. Ele sabe a gravidade de tudo que ele fez e do quanto ele machucou pessoas nessa trajetória. Ele entende isso. Mas ele entende também que ele não tinha escolha. Porque se ele não tivesse feito isso, quantas mais pessoas teriam morrido? Assim, né? Ele, acho que nesse ponto da vida, conseguiu entender o conceito do bem maior que ele começou muito distorcido, né? Então, de alguma forma, eu acho que ele ficou com isso a vida toda na cabeça. Essa história do bem maior. E justamente como é uma ideia que começa perversa, ela não termina necessariamente um mar de rosas, não é mesmo? Mas ele entende o que ela significa. Então, a ideia desse slogan do Grindelwald foi do Dumbledore, né? Então ele sempre teve meio que essa coisa, né, nele. De que precisa sacrificar pessoas para que a gente consiga a paz mundial, digamos assim. Então, isso meio que é um valor que se repete aqui, só que aqui a gente sabe que ele tá tentando fazer da maneira mais certa possível, né? Essa diferença. Sim, e ele essa, vai errar essa nesse é a questão. caminho. Ele faz o melhor que ele pode. Mas numa guerra, o melhor que você pode ainda dá bosta, né? Essa é a questão. Sim, não tem como você... Você vai fazer o quê? Vai amarrar flor na varinha dos comensais? Não tem jeito, gente. Os hippies, não. A Luna amarraria. E isso eu acho que é brilhante realmente do personagem dele. Eu acho que é o personagem que eu mais gosto de como é. A cinzenteza dele é a que eu acho mais legal de todos Esse é os um personagens de Harry episódio Potter. dos Dumbledores, nós três, né? Dumbledores. Verdade. É verdade. Isso tá tudo bem, né? Nem tem tretas. Dumbledore Apologist. Tô mesmo. Gente, é um fardo muito pesado. Eu já carrego de Snape Apologist. Eu preciso que vocês dividam isso comigo. A Larissa é auxiliar de apologia, porque ela já tem uma carreira aí, né? Ela auxilia a gente no outro personagem. Eu já sou da defensoria pública do Snape full time, assim. Enfim. Mas Dumbledore é maravilhoso, nunca errou. Nunca errou. Não, errou algumas vezes. E agora vai ter muito mais motivo pra gente falar desse reizinho. Mas por que o Dumbledore entra assim na sala desse jeito, né? Com essa... Sangue no zóio. Sangue no zóio, guitarrinha atrás, zoom na cara, os parceiros do lado. Porque ele sabe, né? Ele chega estuporando, né, o Moody. E ele Alô, Romora pra quê, né, gente? Ele já chega jogando. A Alô, Romora foi não verbal. O Alô, Romora abriu e o estuporante foi pay, entendeu? Sem tempo não, sem tempo, irmão. Gente, é muito bom. O feitiço vem quebrando a porta e atinge ele. Mas teria sido mais legal se ele tivesse chutado, né? A porta mesmo, né? Ia ser da hora. Mas é quase isso. E aí ele fala pro Harry, né, que ele sabia, a partir do momento que o Moody tirou ele dali, ele sabia que não era o Moody, porque o Moody jamais teria tirado ele dali. E a gente, quando a gente volta lá na cena em que o Harry tá chegando, né, o Dumbledore fala várias vezes, né, tipo, fica aqui, Harry, fica aqui. Ele entende a importância de manter o menino ali, porque eles ainda não entenderam direito o que aconteceu. O Voldemort voltou, mas cadê ele? Ele tá onde? Ele tá aqui dentro dessa taça? O que eu faço? Presume que tem um espião dentro de Hogwarts.
Hogwarts. Então, tirar o Harry dali seria deixar ele vulnerável, né? Sim, Uhum. o lugar onde ele poderia estar mais seguro é justamente junto do Dumbledore. Então, ele vai atrás deles, né? E aí ele chega lá e tá lá o Moody estuporado no chão, ele acabou de estuporar. E a gente vai, então, finalmente conhecer quem é o espião, quem é o servo do Voldemort que tá aí atrás, por trás dessa história toda. E é o Moody. Antes disso acontecer, é o Moody. E eu queria só pontuar que eu sempre releio esquecendo disso. O quão chocante deve ser pro Harry ver o Moody revelando tudo isso, né? Ele fica assim, Nossa, ele cara. fica muito perdido. Que Ele é não isso? entende porra Meio que nenhuma. todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, menos essa. Mas você, amigo? Sim. Sério? A conclusão dele é: você enlouqueceu. Você tá Você doido? está ficando completamente louco. Doido nada. Você está louca, querida. E aí tem uma coisa curiosa nesse momento, assim, que, tipo, a McGonagall e o Snape já saíram, né, pra cumprir as ordens do chefe. E o Dumbledore meio que vira e fala assim, não é ele. E a gente, se tudo der certo, ele não tomou a poção hoje, a gente vai descobrir. E aí eles esperam o efeito da poção polissuco passar, né, pra poder descobrir quem é. E eu acho curioso porque lá no 7º livro, quando eles invadem o Gringotts, a Hermione tá disfarçada de Bellatrix. E eles passam pela queda do ladrão, né? Que é aquela cachoeira. E aquela cachoeira limpa todos os encantamentos. Limpa tudo. Limpa tudo. Aquela cachoeira é tipo meio Carol Conká, assim. Limpa todo mundo. E ela sai daquela coisa sem a imagem de Bellatrix, né? E aí eu acho curioso que o Dumbledore não consegue fazer isso. Ele não... Ou escolhe não fazer, né? Vocês acham que ele tem como fazer? Mas a ele não queda do faz? ladrão é provavelmente um mix de poções. Eu sempre imaginei que eram várias poções. Não, nem assim, alguma poção de revelar, uma poção de... Eu achava que era tipo um negoção de poções, assim, revelar todas as coisas possíveis. E não necessariamente você pode ter uma poção pronta pra isso ali na hora, né? Mas ela usou poção polissuco mesmo nessa ocasião? Uhum. Não era transfiguração? Não, ela transfigura o Rony e o Harry Isso. fica embaixo da capa. E ela toma a poção palicou com o cabelo da Bellatrix. Porque ela que tá tinha na que se roupa dela. passar pela Bellatrix verdade. com a varinha Porque não dela. aprende, né? E se pra ir fosse até lá. e se fosse outro gato? Outro gato. Outro gato. No meio daquela treta toda. Imagina se ela toma uma poção errada ainda, gente. Mas uma coisa que eu lembro que a gente falou sobre a poção polissuco é que ela pode ter a ação de 1 hora até 12 horas, né? E, se não me engano, isso tá no site, né? Wizarding World. Porém, talvez isso tenha sido criado depois, justamente por as pessoas questionarem o Moody ter passado um ano inteiro como... Aliás, o Bartol como Moody. Mas eu fico pensando que aqui, realmente, ele tomava de hora em hora porque o próprio Dumbledore menciona isso. E, justamente, eles não ficaram mais de 1 hora esperando, né? Então... Eles ficam alguns minutos. Ele assim. provavelmente tomava de hora em hora, religiosamente, no frasquinho lá que ele fala que o Moody tomava só do frasco dele. Sim. E quando ele abre o frasco, ele derrama um monte, né? O que dá a entender que, tipo, faz tempo que ele não toma, né? Eu nunca soube também dessa poção, uma coisa que eu acho que fica abstrata, só vou comentar mesmo. Mas o quanto dela precisa, sabe? Assim, você toma um gole e dura 1 hora, você toma um shot, qual é? Sei lá, você tomou e foi. Levando em consideração o dipirona, o meu médico falou que não importa, você pode tomar o frasquinho inteiro, que ele só vai fazer o efeito 6 horas. Então, aí se for o caso, você fica com o frasquinho lá e toma um gole por hora. E tá de boas. Mas tem um mínimo, né, o dipirona. Acho que a poção polissuco também. Mas, gente, não tomem o dipirona, hein, pelo amor de Deus, que vocês vão morrer. Sua dor de cabeça não vai passar e você vai morrer. É verdade. Não, talvez passe a dor de cabeça antes de morrer, mas... Mas vale a pena. É melhor ficar com dor de Que cabeça. custa. Mas depois que passa o efeito da poção polissuco, né, eles vão, então, descobrir que quem tá ali é ninguém mais, ninguém menos do que o Bartolzinho, né? Não meu gato, o filho do Crouch. E a gente vai, então, finalmente ter acesso à história, né? Porque aí inclusive, eu adoro essa cena que o Snape e a McGonagall voltam. E aí o Snape fala, tipo, nossa, Bartol Crouch, não sei o quê. E aí a McGonagall fala assim, nossa! Sim! Nossa! Nossa! E o Snape traz a Veritaserum, né? O Então, que ela fala no original? Você viu? Não olhei, deve ser tipo, oh my! Oh my! Eu vou até olhar aqui. Ai, gente, incrível. Né? Good heavens. Good heavens!
Mas muito boa a tradução, Lia. Amei. Eu amo o Nossa. Eu também. E aí a gente vai então, né, depois que o Dumbledore dá a poção pra ele e faz a técnica da Juliette de intimidação. Ele senta, né? ele ajoelha, né, pra ficar no mesmo nível que ele. Uhum. A gente vai então finalmente ter acesso, né, tipo, à história, o que aconteceu, como assim, esse menino não tava morto, ele não tava preso, não tinha sido preso, morreu, não sei o quê. E aí ele vai contar tudo, né. E aí acho que tem algumas coisas assim sobre a fuga dele que me chama a atenção, que tem a ver inclusive com a própria Polissuco, porque ele fala que a mãe dele continuou tomando religiosamente a poção até a morte, e que ela foi enterrada com a própria aparência dele, né. Uhum. E aí, acho que duas coisas, assim, tipo, primeiro, quem que levava essa poção pra ela? Será que ela levou um garrafão e ela ia tomando? Ou será Litrão que, de tipo, polissuco. um litrão de polissuco? Ou será que, tipo, o Bartol Crouch, como ele era do alto escalão do ministério, ele tinha acesso, ele podia visitar e ele levava? Talvez pudesse ser isso também, né? Faz mais sentido, porque acho eles não que... devem poder entrar em Azkaban com nenhuma poção, né? Então, eu tenho meu headcanon que existem níveis, assim, de Azkaban, sabe? Que alguns são mais duros do que outros. Talvez o Bartolzinho tivesse numa situação de poder ter algumas coisas. Então ele podia ter uma garrafa de suco, sei lá, que ele podia ter trocado. Eu acho que tem mais a ver com o poder do Fudge. Do Fudge, do Crouch. O Crouch, né? Tipo, Eu o também quanto acho. ele era influente, o quanto se ele quisesse levar uma poção pro filho dele, ele poderia, sabe assim? Ele podia. Ele podia até ter acesso à poção mais top, né? Que dura 12 horas. Daí. Ele só precisa uma vez por dia. Nem assim levar a poção autorizadamente, mas sabe, sei lá, os guardas vão Ah, revistar sim. ele e ele falar assim, você sabe com quem está falando? E ele contrabandear, assim. Nossa, é a cara do Moro falar isso, do Moro Bruxo falar isso. Mas eu acho muito interessante mesmo esse negócio da mãe ser enterrada com a aparência dele ainda, né? Parece não fazer muito sentido. Não, então, a questão é justamente que ele menciona que os dementadores são cegos. Então, se algum bruxo foi lá averiguar, viu que era ele, e os dementadores não viram depois se ele se transformou, se ela se transformou ou não, né? Eles que enterraram, não foi? Não, mas ele diz que ela foi enterrada com o nome dele e a aparência dele. Ele diz exatamente isso. Mas deve ser o que ele acredita. Não necessariamente ele sabe como tava a cara dela lá na hora. Foi só poético, ele né? sabe que ela manteve até o fim e, enfim, deve ter muito amor pela mãe por ter feito isso, então minha mãe tava lá fiel, mas na prática às vezes não foi isso que aconteceu. Mas a gente também não sabe, né, se realmente a gente não tem nenhum outro exemplo de uma pessoa que morra sob o efeito da polissuco, né? Porque na Batalha de Sete Potters lá, quem morre é o Moody, que ele não tinha se transformado. Quem tinha se transformado era outra pessoa. Então a gente não tem uma pessoa que morra sob o efeito da polissuco pra gente falar, não tem uma referência, né? Será que se a gente achasse a orelha do George, ela seria do Harry ou do George? Fica aí o questionamento. Como você ia saber qual é a orelha de quem? A orelha voltaria ao normal depois de uma hora, assim? Acho que não. Ai, que doido. Bom, mas aí, quando ele tá falando lá da fuga dele, né, ele fala a história da mãe dele, não sei o quê. E aí eu acho que uma coisa muito interessante também é que ele vai falar sobre o papel da Wink, né, nessa história toda. Ai. Tem 2 pontos que eu acho que dá pra chamar atenção aí. Um deles é justamente o quanto, mesmo sob efeito da poção, né, do Veritaserum, a gente vê ele tendo momentos de felicidade genuína, assim, quando, por exemplo, o Voldemort apareceu pra resgatá-lo, ele dá um sorriso e tal. Então, sob efeito da poção, ele não tem muito controle sobre os afetos e tal. E aí ele ainda fala o elfo, a elfa, né? Assim, ainda fala da Wink sem nenhum tipo de afeto, sem nenhum tipo de nada. E ela que justamente ficou, não, mas deixa o menino ser feliz e fez muito por ele, né? E o outro ponto é que daí a gente entende melhor por que ela foi demitida. Apesar de o Crouch ser uma pessoa, né, muito arrogante e, enfim, ter muitos problemas com essa coisa de supremacia e tal,
fica claro que a demissão dela não foi só isso, né? Não tinha só a ver com a imagem dele no mundo bruxo. Ela cometeu um erro, digamos assim, ali na estrutura familiar. Então aí eu acho que fica mais compreensível ele ter mandado ela embora. Acho que complexifica, Mas ele deu uma... né? Tipo, não justifica, mas a gente Isso. entende que é mais do que só uma coisa idiota. Então, mas ele foi bem burro, né? Porque ele causou uma cena que até fez com que a Hermione achasse meio exagerado de demitir ela ali, sendo que não precisava, sabe? Então, mas a cena aos olhos tinha a dos ver, eu outros, acho, entendeu? com a reputação dele, né? O elfo encontrado perto da Marca Negra, a cena que ele criou tinha a ver com isso. Mas o motivo da demissão, ela sabia qual era, e ele também. Uhum. E esse Mas ele motivo podia ter eu deixado acho pra demitir em casa, né? Mas aí, então, aí tem a coisa da reputação. Que aí ele é um escroto mesmo, né? E aí não vou deixar barato isso daqui na frente das pessoas. Tamires Garcia defende Sérgio Moro em episódio. Breaking news. Mas esse é o ponto. Entender não significa justificar. E assim, eu acho que nem justifica. Porque nessa situação, demitir ela era muito perigoso pra ele, né? Ele não sabia burro. direito onde estava o filho, e o que estava acontecendo, e ela sabia de tudo. Então, burrice mesmo. Não, mas ele acha que essas pessoas de supremacistas acreditam muito na fidelidade dos elfos, né? Então faz um sentidinho aí. Na lealdade, né? E aí ele considera que ela foi desleal e tal. Ele apontou essas duas coisas. E eu fico realmente com muito ranço quando ele fala: ai, o elfo cuidou de mim. Ai! Vagabundo! Vagabundo! E outra coisa que vai surgir nessa história, né, que a gente vai finalmente também entender o papel da Berta, né, da Bertinha, nossa fofoqueira oficial, nossa gossip girl. Mamãe do Baby Voldy. A mãe do Voldemort. A mãe do A Voldemort. segunda mãe do Voldemort. O Voldemort tem duas mães, repassem. 3, né? Tem a Nagini, a Berta e a... Oh my God. Meryl. Ah, é. Eu tinha esquecido da Meryl, porque eu tava falando da Nagini. Mas enfim, a gente vai entender, né, o que rolou com a Berta, né, e que ela descobriu lá o plano ela descobriu que ele tava mantido lá, ela entendeu o que tava rolando, e aí o Crouch lança um feitiço da memória nela, e ele fala que danificou permanentemente a memória dela, né, e isso que é muito doido, assim, que eu fico, pra mim é um motivo 293 pra feitiço da memória terem algum tipo de controle, assim. Porque já é muito doido que os bruxos andam com uma arma na mão, né, o tempo inteiro. Uhum. E aí, cara, é muito doido, assim, tipo, do nada eles podem lançar um feitiço que danifica a memória da pessoa, completamente, assim. Regulamentação da magia já. Aí, voltando até no que o Igor falou sobre o Lockhart. Daí, se a gente pensar nessa dinâmica de como o feitiço funciona, ele deve afetar vários pedaços da cabeça, dependendo da força, de como você lança. Às vezes você foca ali numa memória específica, às vezes você fala, não, deixa eu danificar essa parte toda do cérebro aqui, ó. Sabe? Amei essa sonoplastia. Você faz um rombo ali no cérebro da pessoa que ela nunca mais é a mesma. Muito louco. Todos esses feitiços que envolvem cabeça das pessoas tinham que ser controlados. Eu concordo. Era melhor ter matado, né, Sr. Crouch? Pois é, mas não pode, né? Contra as leis fazer crimes, né, Moro? Exatamente. É aquela coisa meio Dobby, né? Tipo, Dobby não queria matar, só ferir gravemente. É. Mas eu acho que é importante, assim, tipo, Justice for Berta, né? Da gente entender o que aconteceu com ela e entender também o perigo da fofoca, né? O perigo de você ser uma grande fofoqueira. Se tiver um elfo falando sozinho, não investigue, pessoal. Eu acho mais interessante pontuar os perigos de ir pra Albânia. Também. Fica aí mais uma nota. A Albânia não é um rolê da hora de colar, galera. Coitado do Ministério do Turismo da Albânia. Foi todo prejudicado por Harry Potter. Mas é bonito, né, a Albânia? Lembra que a gente procurou? Sim, é bonito. Mas muita treta, bicho. Mas, gente, uma das coisas dessa história que mais me fascinam é a imagem do Rabicho chegando, batendo na porta com o Baby Voldemort no colo. Olá! Tipo um vendedor, porque né? O Voldemort ficou sabendo, né, que o Crouchzinho tava lá, né, através da Berta. E foi lá, né? Mandou, Rabicho, me leva lá. Me leva lá, Rabicho. Você visualizando, assim, uma mansão muito chique dos Crouches.
E aí chegando um Baby Voldemort. Mas enfim, aí quando isso tudo acontece, finalmente tem um monólogo de Bartolzinho contando tudo pra gente que ele não era o Moody, e contando toda a história, e ele explica qual era o plano que eles criaram com base nas informações da Bear. Que eu sigo achando um plano com muitas chances de dar errado. Eu acho que com tanta de informação isso sim. que Voldy tinha, ele tinha que ter sido mais espertinho um pouco, né? Ai, meu Deus. Que Mas ele é horror. megalomania. Mas assim, você... tem lá o menino Potter. Você quer voltar. Você dá um jeito de sequestrar o menino Potter ali na calada da noite. Menino dormindo no quarto. Não dá, amiga. Dá, é só você ir lá. Mas Hogwarts tem um sistema de segurança muito forte, apesar de você não acreditar. Eu acredito, mas aí assim, se você é uma pessoa que está há 1 ano morando em Hogwarts, você tem a chance de numa noite pegar o menino Potter, levar ele ali pra fora. Eu acho que não. E desaparatar. Ou usar a poção, Podflu, que as pessoas usam Podflu. Moody provavelmente tinha Podflu na lareira dele. Eu acho que um pretexto desse plano é esse, de que é impossível raptar o Harry de Hogwarts. Sim. E aí, o que explica é ele precisar ser levado pra outro lugar, né? Através da chave. Uhum. Eu me satisfaço, pra mim tá tudo bem. Eu também. Eu me irrito muito que o plano seja manter o Harry vivo, pra que, sabe, pega o sangue dele, ou então vai lá, entendeu? Fala assim, espião, vai ali no quarto do Harry um dia, corta o bracinho dele rapidão pra mim. Só isso, só. Não, falou. mas ele ia ser morto. O Voldemort queria matar ele. E a gente também não sabe o que o Voldemort pretendia fazer, né, depois. Porque, inicialmente, a gente sabe que ele não queria se expor, né, logo de cara. Se ele conseguisse sucesso. Mas, o que ele queria fazer? Ele queria manter o Moody lá de espião, né? Mas não sei, porque eu acho que ele ia ficar só 1 ano também. Não lembro. Então, o fato dele pegar o Harry durante a terceira tarefa, que pode ter a duração que Deus quiser, faz muito sentido pra mim, porque aí não vai levantar suspeitas por um bom tempo. Então daria tempo dele ter matado o Harry, feito qualquer coisa com o corpo dele e ainda fugido, sabe? Antes que alguém percebesse que sumiu o menino do labirinto. Pra mim tá bem justificado. Só tem uma coisa que a gente tava meio que deduzindo que esse era um plano do Bartolzinho, né? Mas aqui a gente descobre que não. E quem inventou o plano foi o Voldemort. E aí me ajuda também isso, porque mesmo que o Bartolzinho, que tá lá naquela realidade de Hogwarts, visse uma oportunidade melhor ou mais rápida, ele provavelmente não ia querer fugir do plano inicial, né? A lealdade que ele tem, né? O plano do mestre dele, ele vai cumprir. Mas, não sei, eu só realmente tenho a impressão de que poderia ter sido muito menos... Assim, vou fazer o code aqui 1 minuto. Me parece um plano muito conveniente pra você passar um livro inteiro escrevendo sobre ele. É um plano muito mais pensado pra uma pessoa que tá pensando num livro do que pra uma pessoa que tá pensando num plano. Entende? Eu acho que é os dois, né? É lógico que ela fez isso pra escrever o livro, só que eu acho que tá bem justificado. Eu me satisfaço. Mas também pode ser porque eu tenho essa tendência, né, de passar pano. Então, tá tudo bem. Não, mas eu também acho super... Eu falando como se eu não passasse pano. Mas eu acho super, assim, ok. Eu acho que faz super sentido. Não sei. Me incomoda eu acho que talvez esse tipo de plot twist. Que é, tá todo mundo pensando que ele foi colocado no torneio para morrer. E no final ele foi colocado para ficar vivo. É um legal. plot twist que eu acho... Não sei se, por exemplo, o Voldemort pensaria dessa forma. Pra ele, talvez, realmente seria o mais rápido possível se livrar de Harry Potter. Enfim, me incomoda. Alguma coisa aí me incomoda. Entendem? Não é que eu acho que não tá justificado, mas alguma coisa na construção disso me incomoda um pouco, assim. Até porque é isso que vocês falaram, assim, como ele tinha o plano de continuar com o Moody como espião e continuar sem que ninguém soubesse, faz sentido que seja num lugar em que ele pegue o Harry num lugar em que ninguém ficasse sabendo disso. Mas, tinha outras oportunidades. No meio do lago tinha... enfim, sei lá. Eu só acho ruim. Pensando em escrita, sabe? Talvez pensando em construção de roteiro, eu não gosto tanto. Eu acho muito legal que a partir do momento em que o plano dá todo errado, começa a cair a máscara do Moody, né? Porque quando o Harry volta, que era uma coisa que não deveria acontecer,
ele já se desespera e ele perde toda aquela capacidade que ele estava tendo até agora de improvisar e puxa logo o Harry pra sala, tanto que é isso que faz o Dumbledore levantar as orelhas, né? Que ele percebe justamente porque ele saiu muito do personagem ali. E eu acho que isso foi por causa desse desespero mesmo, assim. O meu plano de 1 ano acabou de fracassar e eu não... E o porquê? Eu quero saber o que aconteceu. A questão é que, assim, ele precisa tirar o Harry dali, porque ele precisa saber o que aconteceu, ele precisa saber se o plano deu totalmente errado, ou se uma parte pelo menos deu certo. E a partir daí não tem nem mais plano, né? Então ele tá agindo por conta própria. Não, ele precisa saber, tipo assim, o Voldemort voltou, ou deu tudo muito errado, o Voldemort não voltou, não tem cor. E aí, se a partir do momento que ele sabe que ele voltou, ele pode pensar no que fazer com o Harry. E aí, tanto que ele fala, né, que ele ajudou, ele levou o Harry até o Voldemort pro Voldemort retornar, e agora ele vai matar o Harry. E vai entregar pro Voldemort tudo que ele mais queria, né? Que é tanto o corpo dele de volta, o poder dele de volta, quanto o Harry morto. Então... E ele começa a assumir todos os crimes dele exatamente no momento em que ele decide que ele vai matar o Harry, né? Até aí ele tava sendo Moody, né? E aí justamente a gente entra na parte Daddy Issues do capítulo, né? Que é o Bartolzinho querendo que papai Voldemort desse pra ele todo o amor que o pai dele não deu. Sim, gente, Voldemort é o maior step de pai que tem nessa saga. Porque Acho que é impressionante, também. assim. O Dumbledore também. São pais diferentes, né? São figuras paternas diferentes, assim, bem opostas. Mas que acabam ocupando esse espaço, né? A gente já conversou bastante sobre a forma como a relação do Bartol com o pai é bem parecida com a relação do Sirius, né? Com o pai, com a família dele e tal. Tem essa coisa do afastamento e tal, e de uma incompatibilidade de crenças, né? E isso é uma coisa que vai fazer com que eles busquem outras figuras, né? E o Sirius meio que vai ficar com esse espaço meio vago. Talvez ele coloque até um pouco o Dumbledore nesse lugar, mas não sei, eu não vejo tanto assim no cânone. Mas... Não muito. Acho que da parte do Sirius nem tanto. Ele vê mais o Dumbledore como uma figura de autoridade do que paterna, eu acho. Mas o Bartol vai buscar isso no Voldemort, né? Ele vai... E a verdade é que, assim, o Voldemort, ele é uma figura... O que a gente vê aqui é uma figura bem diferente, né? Que é o Voldemort já muito, muito desumano, assim, desumanizado, assim. Mas o Voldemort lá da Primeira Guerra, ele é muito mais uma figura, ele já tem uma coisa meio desumana, mas ele tem muito da lábia também, né? De, tipo, entender o que você precisa, te oferecer o que você precisa. Ah, você quer poder, eu vou te dar poder. Ah, você quer uma figura, eu vou te dar uma figura paterna. Então ele vai meio que cavando, assim, ele entende o que a pessoa precisa e vai oferecendo aquilo ali e trazendo ela pro lado dele, né? E ele vê isso no Bartol, né? O Bartol, ele é, tipo, muito jovem quando ele se junta com o Voldemort. Lá na memória da Penseiro, o Harry fala que ele não devia ter mais de 18 anos. Então ele é muito jovem. E ele já sente uma incompatibilidade com a figura do pai, né? E o Voldemort vai suprir isso que ele precisa, assim. E esse espaço da atenção e do reconhecimento, né? Isso é uma coisa que inicialmente eu até pensei assim, mas também aqui ele vai começar a se revelar agora, tipo, ficou 1 ano inteiro se controlando e vai falar tudo agora pro menino. Mas pensando no que depois vocês comentaram sobre o quanto ele quer ser reconhecido por esse trabalho, a impressão que tem é que quando ele vê que o plano deu errado, ele se desespera, porque daí ele não vai ter esse reconhecimento, sabe? Que não vão culpar ele, ou ele vem a voz do pai dele na cabeça falando, você estraga tudo, sabe? Vai assim? perder, e aí, tipo assim, ele já não tem o pai, aí a figura que estava no lugar era o Voldemort, ele vai perder a confiança do Voldemort. E eu acho que tem uma coisa também, que é o fato de que, assim, ele foi pra cadeia como um covarde, né? Como uma pessoa que negou até o último minuto que tinha feito o que ele fez. E que, na verdade, a gente já conversou sobre isso, a gente nem sabe se ele fez exatamente o que levou ele pra cadeia, né? No meu headcanon não fez. Eu também acho que não. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que ele já era comensal. E ele nega isso, né?
Então ele meio que vai preso numa postura bastante covarde, assim, ainda mais em contraste com a Bellatrix, que tá, tipo, lá bancando, né? E ela fala, não, sou mesmo, e a gente vai voltar e vou te matar, seu filho da puta. Então, são posturas muito contrastantes, assim. Então eu acho que agora que ele meio que assume o que ele é e tem esse orgulho de estar prestando esse serviço pro Voldemort, ele quer muito que as pessoas saibam, ele quer muito que as pessoas reconheçam o quão valoroso ele é pro Voldemort. E ele quer tanto que durante o livro ele não consegue se segurar, e até quando ele tá disfarçado, ele tá ao mesmo tempo dando as pistas, né? Como a gente já falou exaustivamente no podcast. Sim. E eu acho que tem muito a ver com a figura paterna, porque aqui é onde ele corre o risco de não ser reconhecido pelo Voldemort. Porque é aqui onde ele pode perder, ou justamente ganhar muito levando o Harry pra ele. Então, é aqui eu acho que ele perde o controle emocional total. Porque eu acho que, querendo ou não, como a gente discutiu exaustivamente, não dá pra você se manter no personagem 100%, 100% do tempo, um ano inteiro, né? Então, umas pistas, umas dicas acabam saindo. Mas aqui ele realmente chuta o balde. Ele fala, não vou perder essa boquinha jamais. E eu acho muito interessante que quando ele tá contando essa história dele, né, ele fala que a relação dele com o Voldemort é mais profunda ainda, né? Ele fala, tipo, mais próximos do que pai e filho, uma coisa do tipo, assim. E eu acho interessante que ele tendo, justamente por ele ter essa relação complicada com o pai, ele sente falta de uma figura paterna, mas ele não coloca conscientemente o Voldemort no lugar do pai. Ele, tipo, entende que o que eles têm é melhor ainda, porque pai não é bom. Tipo, a figura do pai não é o que ele quer. Ele quer uma outra relação ainda mais próxima, né? E ele literalmente mata o próprio pai pelo novo pai, né? Sim, muito freudiano isso. Na verdade, seria mais freudiano se fosse pela mãe, mas tudo bem. Sim. E uma coisa que eu acho legal é que, interessante assim, né, que o Voldemort, ele usa pra fazer o corpo dele, pra fazer a poção lá do corpo dele, o osso do pai. E o Moody, o Bartozinho, ele mata o pai e transfigura ele em osso pra enterrar. Então, é um movimento contrário, né? Tipo, o Voldemort tá tirando o osso pra se transformar em quem ele vai se tornar, e o Moody tá enterrando o osso do pai pra poder ser quem ele é, assim. Será que esse fato dele ter enterrado o rosto perto da cabana do Hagrid tem alguma ligação com aquela cena dos pelúcios? Porque ele abre um buracão, né, na terra. Ele fala que ele fala que enterrou na terra fofa da casa do Hagrid. O Hagrid tinha provavelmente era uma terra que ele tinha acabado de cavar. Olha só, J.K. Rowling, caralho, hein? E, gente, esse livro, mas Harry Potter inteiro, assim, eu creio que seja uma coisa que tem uma relação com essa relação de pai e filho. Eu acho que a Rowling reflete muito a luta interna, emocional, que um filho tem em relação ao pai, nessa questão do Harry versus Voldemort também. Inclusive, essa é uma leitura que o Terry Eagleton faz no livro dele de Como Ler Literatura, acho que eu já recomendei, porque o Voldemort seria meio que parte do Harry, porque ele tem, né, a Horcrux dentro dele. Então, da mesma forma que o pai tem a genética no filho, o Voldemort tem esse pedaço dele no Harry. Meio que essa relação vai ser exorcizada antes dele poder matar, né, o pai. Mas também tem uma ligação, e aí eu acho que tem uma questão muito interessante que é ligada a esse livro, que é a do pai da J.K. Rowling. Porque esse livro é dedicado a ele, né? Por que eu acho que ele é dedicado a ele? Porque ela gosta dele? Não. Porque ela espelhou muitas coisas da relação dela com ele nesse livro. Eu acho que a questão do Bartozinho com o papai, Bartô, tem muito disso. Eu acho que a questão do Bartô com o Voldemort também tem um pouco disso, porque ela sempre disse em entrevistas, quando ela fala do pai, que ela, quando ela tava crescendo, ela queria muito a aprovação do pai dela. Então eu vi muito reflexo disso aqui. E ela teve uma relação muito conturbada com o pai dela. Ele era meio ausente, assim, durante o crescimento dela. Inclusive, algumas pessoas especulam que o personagem Simon do Morte Súbita seja baseado no pai dela, que é um cara todo meio escroto, assim, com a família, meio violento, apesar de não bater em ninguém. Aí ela
se afastou bastante do pai depois que cresceu, tanto que ele nem foi no casamento dela em Portugal. E depois do lançamento de Harry Potter, eles meio que tiveram uma reaproximação, assim, mas não deu muito certo, não. Tem vários... Ele já falou muito dela na imprensa e ela não gosta disso, então sempre dá uma balada na relação. Mas as ela sempre declarações teve... deles são sempre fofas, né? Ah, sim. Então, são fofas, só que são... Tem um caso, por exemplo, que foi pra parar na imprensa de que ele tava passando por dificuldades e ela não quis ajudar ele, sabe? Aquela coisa bem de tabloide mesmo. E ele dando entrevista, falando, nossa, não sei porquê, eu amo ela me ama. Entendi. É meio isso, o pai ausente é super orgulhoso do filho que ele nem ajudou o pai a criar, ausente, ele né? não sabe, né? O problema dele ele não olha conhece. só como é Tá tudo certo. maravilhosa essa criança que eu fiz, mas não foi você que fez. Mas eu, imagina, minha filha, tem minha genética, meu orgulho. Hashtag Free Britney. Ai, por favor, Free Britney. Ela já tá mais fria agora, né? Ela já tá free já. Não, mas ainda Só queria dá pra trazer uma voltar. outra figura de Calma. pai problemática da vida real pra cá. Mas outra coisa interessante é que o Criança Amaldiçoada, ele é totalmente baseado nesse livro, né? Sim. Tanto que tem as tarefas, eles voltam no tempo pra esse ano e blá blá blá. E o Jack Thorne e o John Tiffany falaram que um dos assuntos que eles acham que fez a Rowling aceitar fazer a peça era que eles se identificaram muito com os problemas, os daddy issues dela, problemas que ela tinha com o pai, porque eles também tinham muitos problemas com os pais. E se é uma coisa capaz de fazer ela aceitar fazer uma fanfic daquelas, gente, é porque realmente é Tocou um no coração lixozão. dela, É. Tem uma outra questão com o pai aí também, do próprio Voldemort, que é quando a gente vê pela primeira vez a casa dos Riddle, a primeira vez que a gente entende ali qual que é a origem do Voldemort, pelo menos um pouquinho, e da relação dele com o pai também, tá muito forte nesse livro. Esse livro é todo isso, né? E na verdade, assim, a saga inteira tem muito dessa coisa do pai, né? O terceiro livro inteiro é sobre o Harry encontrando a figura do pai dele, né? E encontrando essa coisa dentro dele e tal. E é muito curioso que, acho que a gente falou um pouco disso no último episódio, mas que a figura da Lily, por exemplo, é uma figura muito imaculada, né? Ela é muito idealizada e você não tem ninguém falando mal dela. Tipo, nenhum personagem nunca fala um A contra a Lily. Tipo, não tem nenhum A. Ou as pessoas não falam ou falam bem. E isso tem muito a ver com a própria relação da Rowling com a mãe, né? Dessa perda que ela teve e que aí se dá uma romantizada naquilo e tal. E essa coisa até que ela tem de valorizar a figura materna de modo geral, assim. Mas as figuras paternas, elas sempre vão ser humanizadas, eu diria, assim. Porque, tipo, ela faz muita questão de que o Harry, por exemplo, encontre uma referência positiva do James. Mas ela também faz muita questão de que ele desconstrua isso. E de que, a partir disso, desse conflito, ele construa uma relação... uma relação, tipo, saudável, normal. Realista, de entender que o pai dele tem problemas e que, mesmo assim, ele pode ser uma fonte de inspiração, enfim, de admiração e tal. E não sei se eu já cheguei a falar disso no podcast, mas a questão é que também todas as figuras paternas que ele tem morrem, né? Basicamente, ela mata todas as figuras paternas que o Harry tem na saga inteira. Sim. O único que sobra, ela quase mata, né? Que é o Sr. Weasley. Que ela ia matar e mudou de ideia. E são... E as figuras paternas em geral são sempre muito problemáticas, assim. E aí eu acho muito legal como que essa coisa das pessoas buscando o pai, né? Buscando uma figura, como que isso é importante pro Harry, como que isso é importante pro Snape também, tipo, que o Voldemort também entra numa espécie de lugar de pai dele, e ele substitui o Voldemort pelo Dumbledore depois. E aí, tipo, quando... Tem uma cena que é maravilhosa, gente, quando a gente vai lá nas memórias dele, que ele tá, tipo, já tá estressadíssimo lá no 6º ano, puto que o Dumbledore fica fazendo reuniãozinha com o Harry, e a fala dele é exatamente a fala de um filho com ciúme de outro. É exatamente o mesmo jeito de, tipo assim, você só faz isso com ele, você não faz comigo. E é esse lugar, assim, tipo, o Dumbledore é o pai que ele encontrou
É a pessoa que, tipo, estendeu a mão pra ele, apesar de tudo que ele fez de errado. E aí, de repente, esse pai dele tá deixando ele de lado pra falar, pra dar atenção pra esse outro menino. E ele tá, tipo, ele é o filho mais velho morrendo de ciúme do caçula que acabou de nascer, sabe? Do caçula, que ele ainda tem vários problemas com a imagem, né, do Harry, então... Que ainda tem outras várias tretas, assim. Uhum. E o Dumbledore, ele liga as 3 figuras mais interessantes, assim, da saga, eu acho, né? Que é o Voldemort, o Snape e o Harry, através dessa função, né? Ele tenta ser um pai pro Tom Riddle, ele tenta ser um pai pro Snape, ele tenta ser um pai pro Harry. E eu acho que é muito legal porque ele tem as falhas, né? Tipo, ele tenta ser um pai pro Tom Riddle e ele falha miseravelmente. Uhum. Ele não tenta ser um pai pro Snape até o momento em que o Snape já tá, tipo, muito fudido. E aí é uma relação já muito complicada porque tem muitas coisas envolvidas. E ele tenta ser um pai pro Harry e ele consegue até certo aspecto, mas ele é um pai pra uma figura que ele precisa em algum momento abrir mão. Tipo, ele não pode proteger o Harry pra sempre. Em algum momento ele vai precisar deixar o Harry se entregar e, tipo, viver coisas que ele gostaria de evitar que ele vivesse. Mas aí Qual que é aquela figura quando ele é de bíblica que... fato pai, né? E eu ia Sim. justamente falar de figura bíblica, pode falar que depois eu falo. Qual que é aquele personagem bíblico que mata o filho? Que vai matar, né? Daí Deus fala, não precisa não. É Abraão. Tá bom. Não manjo muito de Bíblia. Porém, enquanto você falava, me veio exatamente a imagem de... Porque eu nunca tinha pensado de fato ele ter tentado ser um pai pro Voldemort, né? Eu acho que ele... Eu sempre vi ele como uma figura de professor mesmo, assim. Mas se você pensar que ele tava tentando disciplinar e observando ele de perto, talvez fosse uma figura paterna muito mais do que eu já pensei. E aí, pensando numa alegoria bíblica, seria um anjo caído. Ele seria meio que o Lúcifer mesmo, né? Como se fosse um dos meus filhos que caiu, assim. Uhum. Pesado. E aí Verdade, é muito legal, tipo, da gente pensar naquela teoria lá, aquele headcanon que as pessoas têm, que a Rowling já falou que é uma coisa que ela adora, que é de que na história dos 3 irmãos, o Dumbledore é a morte, né? Que liga as 3 figuras, né? Que o Voldemort é o primeiro irmão, o Snape é o segundo e o Harry é o terceiro. Quem comentar nesse episódio falando mal do Dumbledore vai ser bloqueado nas redes sociais. Tem outros lugares, outros momentos. Vai pro TikTok, vai falar mal dele no TikTok. Aqui não. Não, tem muitas oportunidades na vida pra falar mal do Dumbledore, porém esse capítulo não é uma delas. Dumbledore está arrasando. Mas pra terminar nessa questão da Rowling com o pai, isso tá em todas as obras dela, assim. Acho que no Icabog não tanto, mas em Morte Súbita tá muito, em Cursed Child tá muito, tipo, todos os personagens ou são pai ou são filho com o problema. Em Harry Potter, obviamente, e em Cormoran Strike, gente, é um daddy issue só, assim, a série inteira é um daddy issue, porque ele tem, o Cormoran Strike, né, o personagem principal, ele tem uma relação com o pai que permeia toda a série e que justifica muito da relação que ele tem com a sociedade, assim. Então, é uma coisa que assim, faz muito, muito, muito parte do processo criativo dela. É uma coisa que é importante, eu acho, assim, né, na cabeça dela. E acho que é uma coisa que ela desenvolve muito bem, assim. É um tema que ela trabalha de uma forma muito, muito interessante em todas as obras, e acho que em Harry Potter ela meio que explora isso de vários ângulos diferentes. Sim. E é muito bonito. E em vários níveis, né? Fica até meio subliminar se a gente não para pra pensar. Muita terapia. Ai. Será que a Rowling faz análise? Não sei se ela faz Nossa, análise, gente, mas talvez esse livro tenha sido um grande processo de análise pra ela. É verdade. Harry Potter é a análise de fogo. Harry Potter e várias coisas. Harry Potter e várias coisas. Então é isso, né? E vocês, ouvintes, vocês têm Sugar Daddy? Opa, não, peraí. Daddy. Vocês têm Daddy? Eu quero dizer que eu não tenho Sugar Daddy, mas tenho Daddy Issues. Queria trocar. Gente, a gente tá com um anúncio aqui. Onde que troca? Onde faz a troca? É ali no atendimento? Procure o Sugar Daddy. Se vocês tiverem Daddy Issues e não Sugar Daddies, ou se tiver também, pode ter, não temos preconceito. Mandem feedbacks pra gente, conta pra gente pelas redes sociais, ou pelo Telegram, ou pelo Discord, ou por e-mail. O que vocês acham dessa treta toda de pai, ou do resto do capítulo? Conta pra gente qual foi a experiência ou de das leitura brisas muito capítulo. loucas que a gente falou hoje. Também conta pra gente se a gente viajou demais. Isso. Bom, mas encerrada a discussão, né? Vamos aos nossos highlights, né? Então, primeiro a gente vai pro momento que deixou a gente, assim, triste, angustiado, uma coisa que a gente não gostou. É o nosso momento Avada Kedavra.
Tami, conta pra gente qual que é o seu avada desse capítulo. Então, já que a gente encerrou nessa nota, não vai ter nem muito o que comentar, mas justamente eu acho que a parte mais triste desse capítulo é essa das relações entre pais, né? Os daddy issues no geral, assim. Como todos os problemas que nós estamos vendo nessa saga justamente tem a ver com figuras de pai ausentes e como a figura de pai ausente da autora influencia muito nisso. Enfim, eu acho que a relação dos Crouch, né, ali ficar clara dessa forma é muito, eu acho muito triste. Eu lembro de ler essa história e pensar, meu Deus do céu, quanta tristeza, sabe? Uma família muito muito distante, unida, muito e também muito oriçada. Desunida Não, é o e contrário. desoriçada. E, enfim, eu acho que essa é a parte que mais me pega desse capítulo. A gente tem momentos, né, assim, revelações e plot twist, papá, mas o que eu acho mais complicado é isso. E você, Igor? Gente, a gente nem falou tanto dela, mas vai pra ela, a Wink, gente. Tadinha. É muito triste tudo que acontece com ela nesse capítulo. Mas você vai dar uma lavada na Wink, tadinha? Não, não é na Wink. É muito na triste, forma deixa eu como matar ela é. ela logo. Tadinha de Wink, Justice for Wink. Vão abater pra ela parar de sofrer. Não, brincadeira. Luísa Mel! A forma como ela é tratada e a forma como ela lida com isso tudo é muito triste, gente. Me corta o coração. Ela falando, não, ô Bartolzinho, não conta. Você vai botar seu pai em perigo, não sei o quê. Daí quando ela fica sabendo que ele que matou o Bartolzão, ela fala, não. Nossa, gente, é tudo E ela muito tendo um monte, pesado. como eu falei, ela tem aquele monte de reação super emocionada e tal, e ele falando dela, tipo, o elfo. Nem pra dar o nome, nem pra falar, tipo, ai, nossa. Mas nesse momento ele tá enfeitiçado, né? Então... Mas é o que eu falei, assim, se tivesse algum tipo de afeto, sairia diferente. Sai uma palavra, tipo, a Wink cuidou de mim. Porque sai afeto sabe, pelo assim? Voldemort, né? Tipo, sai admiração Isso, pelo sai Voldemort. esse afeto quando ele fala do Voldemort, quando fala que o Voldemort foi buscar Verdade. ele. Então, é justamente um momento de vulnerabilidade, e ele demonstra que por ela ele não sentia nada. Ela fez tudo pela família que ela podia. É muito triste. E é muito triste porque boa parte dessa história ela tá descobrindo agora, né? Depois que ela foi demitida, metade daquilo ali ela não sabia, assim. Então ela tá descobrindo em primeira mão que ele matou o pai, que, enfim, isso tudo tá rolando aí. Bom, o meu avada vai pro momento em que o Harry chega, ele volta e que ele tá ali agarrado no Cedrico e ele puxa o Cedrico pra mais perto. Eu acho muito triste, eu acho muito desesperador. E assim, a gente tá acostumado a ver esse menino só levar no lombo, né? Mas, cara, ele tem 15 anos. Nem isso ainda, ele ainda tem 14. Ele tem 14 anos, sabe? Ele tá segurando o corpo do cara que ele queria pegar, sabe? É muito... Gente, é muito quando triste. você tiver com raiva do Harry Potter, volta pra esse capítulo e o anterior. Sim. Não, É só muito isso, triste. assim, é só realmente, toda vez que eu penso, como o Harry é burro, como o Harry... Às vezes eu penso, gente, ele tem 12 anos, ele tem 13 anos. Ele passou a infância inteira sendo areia. vítima de abuso, então ele merece ser burro. Tem todo o direito. Merece a festa do burro. Não, eu acho esse livro, aquilo que a gente já comentou também exaustivamente, mas esse livro fica bem pesado, né? Assim, as situações que ele tem que passar, as coisas. O final é muito pesado. É muito acho que pesado. toda coisa envolvendo a própria morte de Cedric e tal, é muito crua, né? O alerta morte Isa dele. está tocando. O quê? O alerta da Isa. Pesadão. Meu Deus. É o clima pesado. Mas já que a gente tá aqui em modo Isa, pra gente limpar um pouco, né? Limpa. Limpa tudo. Limpa Vem, tudo. Carol. Vem, Carolzinha, mamacita. Vamos ao nosso momento Expecto Patronum. Que é esse momento em que a gente fala uma coisa que a gente gostou, que a gente achou legal, reconfortante, enfim, uma coisa que a gente quer exaltar no capítulo. Igor,
Começa você agora. O que você chamaria para te proteger? O que você invoca para ser seu protetor? Gente, eu vou dar 2. O primeiro é pra esse plot twist, que ele é perfeito, nunca errou. Sim. Que não dá pra descobrir, gente. Não dá. É impossível. Se alguém descobriu na primeira leitura, eu dou $500 mil. Como é que a pessoa vai provar? Exatamente por isso que os stakes não tão high. Mas a gente o meu tá segundo... muito American nesse episódio. Muitos Englishes. É verdade. My second Patronus is going for Dumbledore. Gente, o Dumbledore buff, o Dumbledore Way, Dumbledore pronto pra guerra, pisando pesado na linha de frente. É isso aí, lacrou. Eu amo. Maravilhoso. Reizinho, né, que chama. É, galera. Bruxinho. E você, Tami, qual que é o seu patrono? Bom, o Igor deu 2, então ele roubou um dos meus. Mas sigo também falando de Bombador. Maravilhoso. Chegando, botando a banca e falando quem que é que manda nessa porra. E eu acho muito legal. Eu gosto muito do personagem do Dumbledore. Arrasou, lacrou, nunca errou, maravilhoso. Cite 12 erros, né? Cite 12. Bom, não tem. O meu patrono vai também para o Dumbledore, mas não só. O meu patrono vai para o momento Platinum Trio, que é maravilhoso. Ai, amo, que verdade. É pé na porta e, caralho, quebrei a Espelharmos porta na com porta. feitiço, guitarrinha no fundo, zoom. E, tipo, o Dumbledore no meio, o Snape de um lado, a McGonagall do outro, com o slow braço motion de cruzado, leve, assim, com o sabe? ventilador batendo assim. É, o Snape jogando cigarrinho assim no chão, pisando, amassando, olhando pro Crouch, tipo... Nossa. Maravilhoso, gente, esse momento é incrível. Acho que temos um consenso, então, que esse é o highlight do capítulo, né? Momento alto. Dumbledore chegando, trio chegando, pá! Sim. Eu não lembro como é no filme, mas Não é que tão bom, power, porque agora eu eu fico acho. com a versão do livro na minha cabeça. Acho No que não é tão filme. power, senão a gente lembraria. É, não é. E eu acho esse momento maravilhoso, assim, porque eu acho que é um grande momento para o trio. E eu acho incrível. Acho muito bem escrito, acho muito impactante também, assim, porque você já tá ali no impacto, você tá tenso, porque ele tá apontando a varinha pro Harry e de repente, pá, chegamos. Conveniente, né? Bem na hora. Chablau. Inconveniente. Quem seria o Platinum Trio da CPI? Omar Aziz, é o Dumbledore. Maraziz, Renan e Randolph. E né? Renan e Randolfinho, né? Agora, É. quem é o Snape e quem é a McGonagall ali? É que Eu acho que o Renan não é o gosto muito do Snape, Renan, né? Então eu não porque- quero botar ninguém Eu pra colocaria a Simone no lugar do Renan. A Simone Chaves. É porque eu ia falar que, assim, o Renan tem um passado duvidoso, igual o Snape, né? Pode Então, ser, talvez, verdade. assim... É. Enfim. Enfim, acho que não é uma boa analogia. Mas agora, gente, a gente finalmente sabe tudo que tem pra saber que aconteceu nesse ano louco. Tipo, a gente conseguiu entender o que aconteceu, né? A gente Tudo chegou resolvido. até aqui. E agora a gente vai poder ver o que? A resistência começar a se formar. E a gente vai poder ver o embrião da Ordem da Fênix começar a nascer das cinzas no próximo capítulo. Os caminhos se separam. Amo, tchau. Tchau, gente.